Por volta dos 18, 17 anos, eu descobri a paixão pela leitura. Eu gosto muito de ler, eu já li bastante coisa desde então, mas eu não tinha foco naquilo que eu lia. Então depois que realmente eu comecei a ter uma vida mais intencional, eu comecei a direcionar melhor as leituras que eu fazia. Então eu busco hoje livros que consigam agregar alguma coisa na minha caminhada espiritual. Então eu queria hoje falar sobre uma coisa que eu entendi dentro desse livro, que é o Siga-me, que é o livro que eu estou lendo nesse momento. E eu recomendo para todo cristão, para toda pessoa que se diz cristã, que leia esse livro. Ele é muito interessante. Então eu queria falar com você. Será que realmente eu aceitei Jesus? Logo no início do livro, o autor conta a história de como ele adotou o filho dele. Ele diz que ele e a esposa sentaram e abriram um mapa e decidiram que eles iam adotar uma criança estrangeira. E eles abriram um mapa e oraram ao Senhor e esperaram que o Espírito Santo direcionassem eles a escolher um lugar da onde eles adotariam uma criança. E o Espírito Santo direcionou eles para adotar uma criança do Cazaquistão. E eles começaram a dar início no processo de adoção, e era um processo muito longo, muito burocrático e muitas coisas. Eles tiveram que fazer muitos exames. Ele conta que eles vieram fazer uma avaliação na casa deles para ver como é que tava, e a casa deles tinha sido destruída pelo furacão Katrina que passou lá, não sei que ano. E eles alugaram um apartamento, arrumaram um apartamento para poder fazer essa avaliação lá nesse apartamento. Então foi todo um processo longo, e que depois de 1 ano eles receberam um e-mail com a foto de uma criança que tinha 9 meses, e esse seria o filho deles. 2 semanas depois eles pegaram um avião e foram para o Cazaquistão para conhecer essa criança. E eles tiveram esse momento, né, muito maravilhoso de que eles encontraram essa criança. E eles ficaram mais 4 semanas indo lá no orfanato onde a criança estava todos os dias para poder criar essa ligação, para, né, cuidar da criança e não simplesmente tirar a criança do ambiente que ela estava, mas criar uma ligação antes deles trazerem a criança para casa. E ele conta toda essa história, é uma história muito bonita, me emocionei. E aí ele entra na história para explicar essa questão, se a gente tem esse hábito de dizer que eu aceitei Jesus, mas que na verdade não é bem assim. Então eu queria ler para você um trecho do livro, porque ele com certeza colocou isso muito melhor do que eu colocaria. Ele diz assim: os paralelos entre a história de Caleb e o Evangelho são muitos, mas quero ressaltar um que é particularmente significativo. Uma adoção como essa começa com a iniciativa dos pais, não a partir de uma ideia da criança. Antes mesmo de Caleb ter nascido no Cazaquistão, ele já tinha um pai e uma mãe trabalhando para adotá-lo. Enquanto Caleb passava noites sozinho no orfanato no Cazaquistão, já tinha uma mãe e um pai planejando adotá-lo. E um dia, quando foi colocado nos braços de seus pais, Caleb não tinha ideia de tudo que havia sido feito, independentemente de qualquer iniciativa própria para levá-lo até aquele ponto. Parece óbvio, mas é de extrema importância. Aquele menino maravilhoso de 10 meses de idade não nos convidou para ir ao Cazaquistão e trazê-lo para a nossa família. Ele sequer saberia fazer tal pedido. Não, aquela criança órfã se tornou nosso querido filho por causa de um amor que estava muito além de sua imaginação e completamente fora de seu controle. Ele não nos procurou, pois era completamente incapaz de fazê-lo. Em vez disso, nós o buscamos. Olha que forte. Este é o cerne do cristianismo, e temos a tendência de ignorá-lo quando dizemos que tornar-se um seguidor de Jesus é convidá-lo a entrar em nossos corações. A realidade do Evangelho é que não nos tornamos filhos de Deus por iniciativa própria, e ele não oferece a salvação como resposta a um convite nosso. Em vez disso, antes mesmo de nascermos, Deus já estava trabalhando para nos adotar. Enquanto estávamos sozinhos nas profundezas do pecado, Deus já estava planejando nos salvar. E a única maneira de nos tornarmos parte da família de Deus é por meio de um amor totalmente além da nossa imaginação e completamente fora de nosso controle. O cristianismo não começa com a nossa busca por Cristo, mas com a busca dele por nós. O cristianismo não começa com o convite que fazemos a Jesus, mas com o convite que ele nos faz. Em Efésios, capítulo 1, verso 3, diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si,
para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Então não fui eu que encontrei Jesus, foi Ele que me amou, me buscou, me encontrou e me resgatou. Beijo!